Vamos falar de COP30. Um dos impasses da COP30 é o abono de combustíveis fósseis. O Brasil retirou dos documentos oficiais o assunto, considerado central por muitos países e ambientalistas. A expectativa é para um roteiro para que países abandonem esse tipo de combustível. O professor da USP e climatologista explica a importância dessa iniciativa. Vamos ver. O Brasil, a Colômbia e vários países querem também que tenham uma missão de reduzir os combustíveis fósseis. Eu estou esperando, nós, do Pavilhão de Ciência Planetária, criado pela primeira vez em COP, a pedido do presidente da COP, nós entregamos declarações a todos os negociadores dizendo: nós precisamos zerar os combustíveis fósseis até 2040 e não mais do que 2045. E a temperatura, se a gente fizer isso, ela vai chegar a 1,7, não mais fica em 1,5, mas não passa de 1,7 e depois começa a cair. Lá por 2070 a gente está em 1,5. Então é muito importante que esse mutirão aqui, que fala Belém 1,5, olha, para 1,5 nós precisamos, não vamos ficar em 1,5, mas para voltar a 1,5 nós precisamos zerar os combustíveis fósseis até 2040, não mais que 2045. E sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com Brenda Brito, pesquisadora do Amazon. Olá, Brenda, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda aqui no Hora News. Boa tarde, Daísa. Ô Brenda, o texto divulgado na madrugada está dividindo opiniões, né? É o assunto do dia. Um grupo de cientistas divulgou um comunicado criticando fortemente a ausência do chamado Mapa do Caminho para o afastamento dos combustíveis fósseis presente no rascunho de um dos textos centrais aí das negociações da COP30. Gostaria que você explicasse para a gente o que significa o Mapa do Caminho ficar fora desse texto. Olha, desde a COP28, né, que foi em Dubai, a gente está na COP30, né, então há 2 anos, houve uma decisão da COP de que para a gente conseguir manter o aumento da temperatura no planeta médio em torno de 1,5 graus, né, que seria a grande meta, a gente precisaria fazer algumas coisas, o planeta, né, precisaria fazer algumas coisas, incluindo fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, essa linguagem foi aprovada há 2 anos atrás na COP28. Só que de lá até agora, a gente ainda não teve, as outras COPs não pegaram esse tema para detalhar como isso vai acontecer. Então, nesta COP30 aqui em Belém, logo no primeiro dia da COP, esse tema acabou surgindo, não numa agenda oficial, mas sim por conta do discurso do presidente da República, que fez a abertura da COP e falou, né, que gostaria de ver o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis e o mapa do caminho para a gente zerar desmatamento, que são as duas coisas que a gente precisa fazer para poder realmente manter o aumento da temperatura até 1,5 graus. E a partir desse discurso, esse tema começou, digamos, a ser falado aqui na COP, até que finalmente havia uma expectativa de que haveria uma decisão reconhecendo ou criando este mapa do caminho. Como isso seria feito, aí teria que ver a decisão, mas na prática o texto que foi liberado hoje de madrugada, né, pela presidência da COP, ele não fala mais nesse mapa do caminho, e em parte porque a gente, por mais que haja em torno de 80 países defendendo o mapa do caminho, também há 80 países que dizem não, de jeito nenhum, não queremos ver esta linguagem no texto. E como na COP tudo é decidido em consenso, quando você tem posições muito divergentes, acaba sendo uma prática, muitas vezes, de você eliminar isso do texto. Agora, isso vai enfraquecer bastante o resultado que a gente vai ter aqui da COP. Então, a gente ainda está na expectativa, porque a COP ainda não terminou, de que isso eventualmente possa voltar para os textos.
Brenda, eu gostaria que você explicasse para a gente, para quem está acompanhando aqui o Hora News, o que significa isso, né? Reduzir os combustíveis fósseis, zerar, na verdade, esse consumo até 2040, senão nós vamos ter um acréscimo aí de 1,7 graus. O que significa isso? É possível zerar até 2040 se não estiver agora acordado nesta COP30 essa decisão? Olha, os combustíveis fósseis, incluindo petróleo, carvão mineral, né, eles representam 80% das emissões de gases de efeito estufa, que são os gases que estão aquecendo o planeta. Então, há um consenso científico de que a gente precisa reduzir essas emissões, a gente precisa fazer uma transição energética, ou seja, a gente precisa deixar a dependência do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, para fazer a transição para energias renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem uma situação um pouco diferente da maioria dos países, porque a nossa matriz energética, ela em grande parte, já vem de energias renováveis, mas em muitos países do mundo não é esse o caso, né? Ainda há uma grande dependência do petróleo, e do gás natural, do carvão mineral. Então, a gente precisa que o mundo caminhe para longe do combustíveis fósseis, ou seja, ir reduzindo e aumentando o investimento em renováveis, que hoje em dia a energia mais barata já é a solar, muito mais barata do que petróleo, do que carvão mineral, do que gás natural, em segundo lugar eólica. Então, a gente já tem economicamente um motivo para realmente priorizar essas outras fontes energéticas. Agora, infelizmente, a gente ainda continua vendo um lobby muito grande da indústria do petróleo, porque quer continuar explorando, mas essa exploração vai levar o planeta a aquecer demais e isso vai causar diversas tragédias ambientais, como a gente já está vendo, considerando chuvas intensas, tornados, questões que começaram a acontecer com muita frequência, conforme os cientistas do clima já vêm fazendo esse alarde há muito tempo. Se a gente não parar, né, de consumir esses combustíveis fósseis, a gente vai ver o mundo aquecendo cada vez mais e a gente vai ter muitas consequências negativas para a humanidade, né? A gente já está acompanhando, né, todas essas mudanças do clima a cada ano, né? Mesmo assim, as tragédias climáticas ficam cada vez piores, não é mesmo? Agora, Brenda, me diz uma coisa, quais são os custos diplomáticos para o Brasil aí nessa credibilidade e também como um facilitador global para negociar essas questões climáticas, se este assunto não entrar claramente neste acordo? Olha, as presidências de COPs, né, nesse caso do Brasil, eles precisam, de uma certa forma, ter um papel ali de uma certa imparcialidade para tentar conduzir um acordo entre partes, entre os países, principalmente quando a gente tem esses temas com posições muito divergentes. Dito isso, tem muitos outros temas que também acabam puxando a atenção e muitas vezes, se você consegue um acordo em um tema, acaba destravando um problema no outro. Então, o outro tema que, em geral, aqui em todas as COPs, essa não é diferente, ele é muito falado, é o tema do financiamento climático, que significa dizer que, principalmente os países desenvolvidos, que já emitem há muito mais tempo esses gases de efeito estufa por conta do uso do petróleo e do carvão mineral, esses países têm, pela Convenção do Clima, uma responsabilidade maior para apoiar financeiramente essa transição energética no mundo inteiro e também países que já estão sofrendo com as mudanças climáticas. Então, esse tema de financiamento, ele sempre também, ele é um tema que puxa muito e muitas vezes, se você consegue ter uma decisão mais favorável para financiamento, você às vezes destrava outras tensões. Então, acho que numa COP é um pouco isso, né? Você tem vários temas sendo discutidos ao mesmo tempo e muitas vezes avançar em um pode significar avançar em outro. Nesse momento, ia iniciar uma plenária da presidência da COP e a gente está com uma expectativa de ter novos textos ainda hoje para ver se a gente conseguiu avançar e se essa questão do mapa do caminho volta dos textos, né? Entendi, Brenda. E, Brenda, qual que é a sua análise? Parece assim, é uma percepção, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o seguinte, a comunidade internacional parece disposta mais a financiar o fundo de perdas e danos, vamos chamar isso de remediação,
Certo. Do que concordar com o fim de emissão desses gases, que seria a prevenção? Tem isso? Você percebe isso no clima e na COP? Olha, tem vários. A convenção ela tem diferentes fundos, né? Tem esse fundo de perdas e danos que foi criado na COP, acho que do Egito, se eu não me engano, e ainda não tem um valor tão substancial, pensando em tudo que já tem de prejuízos, né? Perdas e danos, basicamente, é quando nada mais funcionou e houve um evento climático extremo e um país sofreu digamos, um prejuízo muito grande, né? Acho que tem exemplos nos últimos anos, por exemplo, no Paquistão, né, que teve uma enchente, uma inundação histórica de 1/3 do país. Então, muitos prejuízos. Aquilo é um caso clássico de onde poderia se aplicar um fundo de perdas e danos, ou seja, para você indenizar praticamente e ajudar a reconstruir. Mas a gente também tem na Convenção do Clima o Fundo de Adaptação, que é um fundo para apoiar os países também em desenvolvimento a conseguirem adaptar essas cidades a esses eventos climáticos extremos e também a parte rural. Então, como é que eu tenho infraestruturas que sejam mais resistentes a essas chuvas mais intensas, a enchentes, muitas vezes aplicando soluções baseadas na natureza, porque nem sempre o concreto no chão é o que vai resolver quando a gente tem uma chuva intensa, a gente precisa de áreas naturais também. Então, tem esse fundo. A gente tem o próprio compromisso que foi acordado na COP passada, de um financiamento climático de 300 bilhões por ano, mas que é um financiamento que não satisfez a maioria de muitos países na COP passada, porque a expectativa era chegar até 1 trilhão, 1,3 trilhão. Então, esses temas acabam sempre voltando. Eu diria que, não sei se há uma disposição mais em dar o dinheiro ou necessariamente fazer o mapa do caminho. Eu acho que esses dois temas acabam sendo muito contenciosos, principalmente, né, no lado financiamento com os países desenvolvidos, porque muitas vezes não querem aportar mais dinheiro, e por um lado, na questão dos combustíveis fósseis, muitas vezes relacionados aos países produtores realmente de petróleo, né, dos países que estão apoiando até então o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis. O levantamento mostra que isso corresponde a 7% dos países produtores de petróleo, então a gente tem pouco ainda. Entendi. Agora, dado esse impasse, Brenda, quem são os principais vetores dessa resistência aos fósseis e qual seria a única estratégia diplomática viável para reverter essa omissão antes do encerramento da COP30? Olha, do lado daqueles que estão defendendo, né, ter o mapa do caminho, a gente tem o próprio Brasil, acho que França, Alemanha, Colômbia, né, inclusive lançou uma iniciativa aqui indicando que vai zerar a exploração de petróleo na Amazônia colombiana. Acho que tem, e aí tem, como eu falei, até 80 países defendendo. Do outro lado, geralmente a gente vai ter países do grupo árabe, que são produtores de petróleo, né? Então, acho que pensar em como sair disso, de novo, vai depender da negociação de outros temas, porque se você destrava também outras questões que esses países têm interesse, de repente você consegue destravar essa negociação. Eu acho que o que tem agora nos textos ainda uma proposta de se criar alguns caminhos, né, de discussão de forma mais geral, né, de como é que a gente consegue ainda manter esse aumento no máximo até 1,5 graus, né? Tem ali uma menção a você criar um diálogo nessa direção, mas a percepção é que ainda está um pouco fraco, porque você dizer, não, vamos criar um diálogo, né, para você discutir como manter o aumento da temperatura em 1,5 graus, é muito amplo, né? Então, o que a gente gostaria realmente de ver no texto era uma menção a que neste diálogo, por exemplo, seria tratada a questão dos combustíveis fósseis. E das iniciativas lançadas durante a COP na cúpula dos líderes, foi lançado o TFFF, uma ação ali, né, para proteger as florestas. Você acredita que até agora a COP não terminou, mas até agora foi ali a ação mais efetiva que apareceu até agora? Então, nas COPs, a gente tem dois fluxos, digamos assim, de trabalho. Um é o das negociações, que é o que a gente está falando aqui, que é o texto que vai sair, a decisão. Mas tem um outro lado das COPs que a gente chama de agenda de ação. E aqui na COP30, particularmente, essa agenda de ação ganhou, acho que, uma dimensão
muito grande que talvez a gente não via muito antes nas COPs. Ao todo, o balanço é que houve 117 iniciativas lançadas. O que é isso? É praticamente como que tudo isso que se negocia na COP, na prática, vai acontecer no dia a dia. Então, essas ações envolvem iniciativas bilaterais, multilaterais, acordos que os países fazem, e uma delas foi esse fundo, que foi um fundo proposto pelo governo brasileiro já há 2 anos, que veio sendo, digamos, pensado, discutido, né, nesses últimos 2 anos, e nessa COP ele foi oficialmente lançado, o TFFF. É um fundo que prevê captar recursos numa escala de até 125 bilhões e investir esse recurso, e que parte do investimento, né, dos juros resultantes disso, seria, então, destinado a países que possuem florestas tropicais, como o Brasil, para pagar praticamente por esse serviço ambiental que as florestas prestam, né, para todo mundo. Então, aqui na COP, o fundo foi lançado e já houve uma sinalização aí em torno de 6 bilhões de dólares, e há uma expectativa de atingir 10 bilhões até o ano que vem, para que esse dinheiro, que a princípio é um dinheiro de doação de países, de investimento dos países, seja usado para alavancar investimento privado. Então, é um fundo, é uma ideia ambiciosa, mas a gente entende que é importante, porque a gente tem um déficit, né, uma lacuna de recursos para a proteção das florestas do mundo inteiro, né? Um relatório do Programa Ambiental da ONU aponta que em torno de há um déficit de 66 bilhões de dólares por ano, que precisariam ser direcionados para que a gente consiga zerar desmatamento até 2030, que é uma meta acordada também na COP. Então, eu acho que o TFFF é algo nesse sentido, né? É parte desse mecanismo, de um bolo, digamos, maior de recursos que precisa ser direcionado para as florestas. Brenda, só para encerrar aqui o nosso bate-papo, você que está acompanhando a COP aí, não é mesmo, de pertinho, está aí em Belém, você acredita que a COP vai deixar um bom legado, um legado positivo para a Amazônia, e também a população local se envolveu na COP? O que você acha, o que você sentiu que pode ter mudado aí com a presença da COP em Belém, na Amazônia? Essa COP, ela realmente foi diferente, acho que de outras, né? Eu já fui em algumas COPs, porque a gente teve um envolvimento muito grande da cidade. Assim, a cidade parou para receber a COP, né? Eu digo isso, eu sou aqui de Belém, moro em Belém, né? E a cidade parou, né? A gente teve férias escolares decretadas, muitas pessoas, né, ficaram ali na expectativa, né, do que aconteceria. E muitos eventos paralelos à COP foram criados aqui em Belém, espaços mesmo, oferecendo palestras, oficinas, e todos sempre lotados. Assim, todas as organizações que fizeram eventos aqui relataram, assim, um envolvimento muito forte da população local, e eu acho que esse é o legado que eu espero que fique aqui, não só em Belém, no Pará, na Amazônia, né, que as pessoas de fato se engajem mais no tema socioambiental, no tema climático. A gente precisa que todo mundo vire ativista climático, porque é uma crise que nos ameaça do ponto de vista da nossa vida, né, no planeta. A gente ainda tem tempo para evitar que isso piore, e é importantíssimo o engajamento de todo mundo nessa causa. Maravilha, eu conversei com Brenda Brito, pesquisadora do Amazon. Brenda, muito obrigada, viu? Um bom restinho de COP aí para você em Belém. Obrigada pela sua participação aqui no Hora News com a gente. Obrigada, Daísa. Uma boa tarde.